Atraia e retenha talentos com benefícios flexíveis com a marca e cores da sua empresa. Nas versões crachá ou cartão personalizado. Com bandeira Visa é aceito em milhões de estabelecimentos. Tenha todos os benefícios em um só cartão. A carteira Saldo Livre tem flexibilidade com saque e Pix. Gerencie os benefícios em uma única plataforma com integração em sistemas de folha de ponto. Custo zero para sua empresa e colaborador. Vem pra BIS. Olá, esse é mais um episódio do Radiocast Você é RH. E o tema agora é retenção de talentos. Para falar sobre isso, trouxemos Isis Borges, diretora e sócia do Talences Group. Olá, Isis, muito obrigado por seu tempo e pela participação aqui. Oi, Alexandre, é um prazer estar aqui com você, falando para você RH. Por que a retenção de talentos é tão importante hoje como tema entre as lideranças das empresas? O tema retenção de talentos é importantíssimo estar na agenda da alta liderança, porque ele trata do cerne principal das empresas, que são as pessoas. A empresa vai atingir melhores resultados se as pessoas estiverem se sentindo valorizadas e estiverem motivadas, engajadas e bem retidas nas suas empresas. Sem as pessoas, o comprometimento das pessoas, não adianta o CEO ter um plano maravilhoso que a chance dele falhar é grande. Por isso, a retenção deveria, sim, estar na agenda. Isis, você vê fatores externos à empresa influenciando nessa retenção de talentos? Certamente. A questão econômica é um fator que influencia também diretamente na carreira das pessoas, com a possibilidade da empresa poder dar promoções, méritos, mas gera um grau de preocupação nas pessoas. A questão da inteligência artificial também, e toda essa transformação digital. Existem rumores de pessoas podendo ser substituídas pela inteligência artificial e gera uma preocupação, fatores geracionais também, de qual geração aquela pessoa faz parte e como é a relação dela com a sua carreira, o seu trabalho. São fatores que impactam, além da pessoa estar bem consigo mesma, fatores em casa, se ela está motivada ou se ela está enfrentando problemas com seus familiares, na sua vida pessoal. Problemas de qualquer ordem, inclusive financeiros, podem sim impactar esses aspectos de retenção, porque existe a possibilidade da pessoa não conseguir enxergar com tanta clareza a causa raiz dos problemas e culpar a empresa por qualquer situação ruim que ela esteja vivendo. Então, todos esses aspectos impactam a retenção de um colaborador numa empresa. Hoje se fala muito nesses movimentos de renúncia, né? De quiet quitting, quiet firing. Como que você vê o impacto deles na retenção de talentos? É um impacto direto. Se pegarmos os dados do ano passado, por exemplo, da grande renúncia nos Estados Unidos, nós tivemos um movimento de 50 milhões de pessoas na grande renúncia, pedindo demissão dos seus empregos. Aqui no Brasil, os dados de 2022 mostram 7 milhões de brasileiros pedindo demissão voluntariamente dos seus empregos no ano passado. É quase a metade de todas as demissões que aconteceram no país. Então, certamente estão impactando na questão de retenção. E no dia a dia, o quiet quitting, por mais que a pessoa não peça demissão, ela está totalmente desengajada, muitas vezes, das causas ali que o seu gestor está defendendo, ou dos seus entregáveis. Ela vai fazer o mínimo necessário. E surgindo qualquer outra coisa, pode sim impactar nessa pessoa pedir demissão também e impactando na retenção. Então, são fatores que estão impactando, sim, movimentos silenciosos, mas que impactam diretamente o tema. A gente falou aqui de fatores externos, né? Agora eu queria que você falasse um pouco dos fatores internos. O que acontece nas empresas que fazem com que os colaboradores queiram sair de lá? Cada pessoa é uma pessoa e no meu dia a dia como headhunter, eu ouço todo tipo de história triste, tanto do lado das empresas quanto do lado das pessoas que estão engajadas e motivadas a saírem.
Mas se eu fosse resumir em principais dimensões, o ambiente de trabalho é um fator que impacta diretamente o quanto a pessoa se sente inserida. E dentro de ambiente de trabalho entra, inclusive, modelo de trabalho, qualidade de vida, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Dentro disso também o significado da pessoa com o trabalho, seu propósito, também vai impactar se ela fica ou não fica numa determinada empresa. A confiança na liderança, o quanto os seus líderes são inspiracionais, o quanto ela se sente conectada com a sua liderança. As práticas de gestão das empresas, incluindo todo tipo de desenvolvimento que a empresa possa ter voltada a esse colaborador, as oportunidades de crescimento e, claro, remuneração e benefícios também. São os principais, mas dentro disso você tem nuances que pesam mais ou menos para uma determinada pessoa. Às vezes a localização para um é um fator, para o outro já essa questão de crescimento é mais impactante, mas são os principais. Isso não é um desafio grande para o RH, porque ter essa variedade assim de necessidades das pessoas que hoje são mais expostas, né? As pessoas estão colocando suas demandas um pouco mais com firmeza. Como que faz para o RH agradar todo mundo? É um desafio sempre, não só para o RH, mas para todos os líderes que têm seus liderados ali. Existe uma mudança muito clara no mercado de trabalho de mentalidade. No passado, as pessoas tinham a mentalidade que o trabalho era até a etimologia da palavra trabalho nos remete a um instrumento de tortura. Então, a ideia de trabalho era você faz uma coisa que é uma tortura para você, mas no final você tem a recompensa. E hoje, essa questão de felicidade no trabalho, da pessoa se sentir bem durante a jornada e não só ao final ter uma recompensa, é muito forte. A pandemia impactou muito a forma como as pessoas enxergam os seus respectivos propósitos no trabalho. E esses são aspectos que vão ser um desafio para os RHs. E aí, dentro disso, cabe ao RH realmente colocar a agenda de pessoas e esses temas de engajamento, de retenção no centro de tudo, ouvindo as pessoas. Tem uma série de formas de fazer isso, mas as empresas não podem ser míopes de achar que elas sabem o que motiva uma determinada pessoa a estar ali todos os dias. Elas vão precisar ouvir seus colaboradores para traçar planos de ação atualizados, condizentes com o que nós estamos enfrentando nessa mentalidade nova que vem vindo com muita força para o ambiente de trabalho. De que já não é aquele tamanho que serve para todo mundo nas ofertas, né? Exato. O que me motiva é diferente do que te motiva, que é diferente do que motiva o outro. E entender isso é fundamental para que as pessoas estejam motivadas, engajadas nos seus respectivos trabalhos e, consequentemente, dando mais de si no dia a dia. Mas o RH é o vetor que vai fazer essa união, decifrar todos esses aspectos e conseguir colocar isso como prioridades dentro da agenda dos conselheiros, dos acionistas, do presidente, da alta liderança das empresas. Isis, engajamento e retenção de talentos estão intimamente ligados, né? E a Talensis acabou de lançar aí uma pesquisa sobre engajamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre as principais conclusões desse estudo. Sim, nós fizemos pelo Talensis Group uma pesquisa que se chama Engaja SA, em parceria com a Flash Benefícios e com a Fundação Getúlio Vargas, através do professor Paul Ferreira. E foi uma pesquisa que abrangeu 1.732 respondentes de todas as regiões do país. Dentro desses respondentes, todos empregados, naquele conceito de profissionais do conhecimento de Peter Drucker, de 1959, que pega profissionais que trabalham em cargos administrativos, ou os chamados white collars para o mercado norte-americano. E são pessoas, profissionais do conhecimento, seriam pessoas também que não estão na base da faixa salarial de entrada no mercado de trabalho, mas sim
profissionais com um nível salarial um pouco mais alavancado. E aí, dentro disso, nós tivemos aqui 60% de homens, 40% de mulheres e todas as gerações. 5% baby boomers, 33% geração X, 50% geração Y e 12% geração Z. E foram medidos 31 atributos que nós selecionamos em 6 dimensões. Dentro disso, algumas conclusões muito interessantes. A primeira delas é que, pegando essa pesquisa, que é a primeira pesquisa que olha para o mercado brasileiro, porque até então as pesquisas que nós tínhamos no tema eram todas globais, e é um tema que tinha até então métricas de 1980, não tão atualizadas. Então, repensar todo esse lado estatístico de como medir trouxe um retrato muito claro do ambiente no mercado de trabalho brasileiro. Nós tivemos como resultado que 4 em cada 10 pessoas, colaboradores, estão engajados. Isso quer dizer que 6 a cada 10 estão desengajados. E teve uma coisa interessante nessa pesquisa, que foi um recorte entre lideranças e colaboradores, sendo que liderança aqui são C-levels, superintendentes, vice-presidentes, presidentes e CEOs. Até um nível de lideranças de gerências entrou na gama de colaboradores. Então, em colaboradores, nós temos gerentes, supervisores, coordenadores e analistas, especialistas. São 80% da pesquisa dos respondentes foram colaboradores, então até um nível gerencial, e 20% lideranças, que são esses níveis de C-level. E é interessante que a gente fala, né, 4 em cada 10 estão engajados, mas se você olhar no nível colaborador, que é de gerências para baixo, 3 em cada 10 estão engajados. E se nós olharmos os C-levels, 6 em cada 10. Ou seja, a diretoria e a alta cúpula das empresas está 2 vezes mais engajada que o corpo de colaboradores em si. E dentro disso, quando nós olhamos os fatores de pior índice de avaliação foram as oportunidades de crescimento, a mobilidade interna das pessoas, então foi o pior avaliado, e a remuneração. A questão de remuneração também foi um dos piores índices avaliados. Essa pesquisa ela teve como objetivo entender como que está essa questão do engajamento nas empresas por parte dos colaboradores brasileiros, mas também responder quais são os fatores motivacionais que impactam ou não esse engajamento e também olhar para aquele índice de NPS que você mede quando alguém recomenda ou não trabalhar numa empresa. Então, se você olhar pelo Glassdoor, por exemplo, menos de 50% das pessoas no Glassdoor recomendam as suas próprias empresas. Já é um indício que as pessoas estão desengajadas. Então, dentro da pesquisa, foi feita toda uma análise de quais são os critérios-chaves que o RH tem que ter na agenda que melhorariam esse NPS de o quanto as pessoas indicam suas próprias empresas. E dentro disso, entrou a confiança na liderança, boas práticas de gestão e o significado do trabalho. Você vê que para o NPS, o fator remuneração, apesar de ser um fator forte na questão de engajamento, não é o fator que faz com que alguém recomende ou não uma empresa. Se o RH focar nessa questão da confiança da liderança, boas práticas de gestão e significado do trabalho, eles tendem a ter um NPS maior em o quanto as pessoas recomendam ou não suas respectivas empresas. Mas os fatores são fatores interessantes aqui. Ambiente de trabalho positivo, que vai entrar essa questão de qualidade de vida, reconhecimento, flexibilidade geográfica, a camaradagem entre as pessoas. Aí o trabalho com significado, a confiança na liderança, as boas práticas de gestão, oportunidades de crescimento e remuneração. Foram as 6 dimensões principais. E você pensar que a liderança, a alta cúpula, está o dobro do engajamento do que os colaboradores é um fator. E se a gente pega recortes, a região norte e nordeste tiveram notas de engajamento maiores do que sul, sudeste e centro-oeste. E analisando, fazendo um estudo fino,
entende-se que muitas vezes as pessoas valorizam as oportunidades por não terem tantas oportunidades quanto você muitas vezes vai encontrar no Sudeste. Então, o valor e o apego, o fortalecimento de laço com os empregadores acaba sendo maior. E um outro aspecto muito interessante também é que você tem um engajamento maior na geração Z, que está entrando no ambiente de trabalho, por visualizar oportunidades de crescimento, de movimentação, por não ter tanto parâmetro comparativo. Aí cai o índice de engajamento no meio ali da pirâmide, até um nível gerencial, e depois volta a subir nos profissionais C-level, porque justamente eles são os fatores que têm toda a estratégia, têm a autonomia e têm oportunidades de visualizar essa conexão deles próprios com a empresa maior. Então, esses são os principais findings ou achados aí desse índice, mas o índice está disponível na internet, chama Engaja SA. É fácil de baixar e olhar todos os recortes, e vai ser feito anualmente. A ideia é que anualmente nós vamos medindo como está o engajamento para os colaboradores brasileiros. Você acha que esse baixo engajamento das pessoas mais da base, assim, indica uma certa distância entre o que eles querem e o que as empresas estão oferecendo? Mostra um fosso, realmente um distanciamento entre a visão dessa alta liderança e dos seus níveis gerenciais e abaixo. Claramente, não há um entendimento, e é importante que seja feito algum plano de ação por parte das empresas de justamente ouvir esses colaboradores até um nível gerencial, e todos, na verdade, mas entender com mais clareza por que essas pessoas se sentem desengajadas e quais poderiam ser possíveis ações das empresas para melhorar esse engajamento. Então, pesquisas internas, não só uma pesquisa anual, mas pesquisas com uma assiduidade maior, feitas em menos tempo entre umas e outras. Dentro das pesquisas também, não assumir que saiu um resultado ruim para alguma nota, algum índice, e sair fazendo um plano de ação sem ouvir as pessoas, formar pequenos grupos para que as pessoas possam trocar e trazer o que elas quiseram dizer quando elas responderam e aquela nota deu um pouco mais baixo, envolver esses colaboradores do meio da pirâmide, da base, também nesses planos de ação, trazer feedbacks para que essas pessoas consigam ver que elas foram de fato ouvidas e que a empresa está fazendo alguma coisa a respeito. Senão, nos anos seguintes ou nas pesquisas seguintes, o índice também de engajamento para responder a pesquisa cai. Se a pessoa responde alguma coisa e não vê servir para nada, ela, na próxima vez, talvez não responda e a empresa fique sem saber. Claro, esses questionários também 100% anônimos, para que as pessoas se sintam confortáveis para responder, mas ações também que aproximem esse meio da pirâmide da alta liderança seriam importantes. Desde um café com o presidente, a ter ações que engajem mais e envolvam, para que essas pessoas sejam comunicadas com mais clareza da estratégia da empresa e dos planos de ação que a empresa está seguindo, para onde a empresa está indo. Quanto mais conexão entre a alta liderança, a cúpula da empresa e seus colaboradores, melhor, porque essas são as pessoas que vão pegar ali no dia a dia as ações que precisam ser feitas, que vão levar a empresa para um outro patamar ou não. Se elas não estiverem engajadas, elas podem não chegar nos objetivos que a empresa gostaria que fossem atingidos. Isis, você tem visto a questão de gênero influenciando no engajamento? No engajamento, a pesquisa mostrou com bastante clareza que não. Está muito equilibrado. É interessante isso. Agora, sim, em aspecto, por exemplo, de remuneração, outra pesquisa que nós fizemos sobre transparência da questão salarial nos traz que as mulheres têm um desconforto maior, muitas vezes, que os homens, mas no engajamento, não. O gênero não impactou em nada. E o aspecto geracional? Teve essa diferença da geração Z, que está no início de carreira, tem um engajamento maior do que as pessoas da geração Y e X. E os que estavam na alta liderança, que eram, em sua maioria, baby boomers e X,
tinham também um engajamento maior. Então, a questão geracional impacta diretamente. Legal. Quando você pensa assim, Isis, em clima organizacional, você tem visto essa volta gradual e agora cada vez mais rápida aos escritórios influenciando na retenção de talentos? É um aspecto bem amplamente discutido atualmente, está no cerne aí de todas as reuniões das lideranças de RH e alta liderança de empresa. Essa questão de volta, não volta, volta mais dias. E sim, existe um impacto direto no engajamento e na retenção das pessoas. Pela pesquisa, mostrou-se que as empresas que têm trabalho remoto ou mais dias com as pessoas podendo fazer home office, mostraram um maior engajamento na questão do clima. E também essa percepção de um bom ambiente, as pessoas estavam mais engajadas do que quem estava retornando ao escritório. No meu dia a dia como headhunter, uma pergunta que depois da pandemia passou a ser padrão que todo candidato faz quando você aborda alguém para uma oportunidade é: qual é o modelo de trabalho dessa empresa? Logo no início que as empresas começaram a voltar, muita gente se negava a participar de processos seletivos quando você dizia que era 100% presencial, ou eram 4 dias presenciais e 1 remoto. Agora, como você tem um retorno maior das empresas ao presencial, a quantidade de oportunidades 100% remotas ou com mais dias remotos vão naturalmente diminuindo e as pessoas vão sendo um pouco mais flexíveis de aceitar oportunidades híbridas com 3 dias no escritório, 2 remoto, ou 4 no escritório, 2 remoto, ou até, se for uma empresa muito interessante, que a pessoa veja outros fatores, trabalho 100% presencial, mas é muito nítido que você tem esse retorno, muitas vezes, com o apelo das empresas de quererem resgatar uma certa cultura, uma identidade, mas, por outro lado, impacta diretamente, sim, de forma negativa na questão do engajamento da pessoa, por ela não ver que ela pode ter tanto a qualidade de vida que ela estava tendo até então, de poder coincidir, às vezes, a questão de estar almoçando com os filhos, buscar os filhos na escola, ou ter horário mais flexível para estar indo na academia, não estar enfrentando esse grande trânsito dos grandes centros. Então, são aspectos que motivam a pessoa a querer estar em casa. Você mencionou aí, falando da pesquisa, a questão da remuneração. Como que a transparência salarial mexe com a forma das pessoas olharem para suas próprias empresas? O tema de transparência salarial também está super em discussão. Nós fizemos uma pesquisa recente sobre o tema e os respondentes falavam, 75% dos respondentes eram a favor da transparência salarial. Eu, Isis, também sou a favor. E por que eu acho que isso impacta positivamente? Pensa que um dos piores índices no engajamento era justamente o tema de remuneração e hoje, inclusive, as pessoas na própria pesquisa respondiam que não era tão claro como que era praticado as políticas de remuneração de suas respectivas empresas. Não existia essa clareza. E se você tira um elemento de dúvida, você tende a ter as pessoas aceitando melhor aquela situação. Então, por exemplo, se eu não sei se eu ganho mais ou menos que os meus pares, se eu estou bem ou não ali no range da faixa salarial no qual eu estou inserida, isso pode me gerar uma insatisfação desnecessária. Se eu soubesse, eu teria isso como um fato dado e eu saberia, de uma forma mais objetiva da minha liderança, quais são os aspectos que eu deveria focar para eu conseguir subir nessa galgada salarial. E quando uma empresa divulgar uma vaga com o salário aberto, como já acontece nos Estados Unidos, no Canadá, em alguns países da Europa, não é novidade lá fora, né? E é novidade para nós. Isso tende a fazer com que a pessoa tenha uma tranquilidade um pouco maior de saber as práticas salariais que estão sendo praticadas e deixa de ser uma insatisfação. Se ela está feliz ou não na sua faixa salarial, aí ela consegue fazer um plano de ação para ela subir nessa jornada profissional.
Mas se ela não sabe se ela está dentro ou fora da faixa, se ela está sendo bem paga ou mal paga, você gera um índice de preocupação maior entre as pessoas. Então, eu sou a favor, eu vejo com bons olhos, apesar de toda a polêmica que está aí fora em discussão nesse tema. Que dicas que você daria para um profissional de RH que está entrando agora nessa jornada de trazer a questão do engajamento, assim, para suas lideranças, para dentro da empresa, porque a gente sabe que precisa ter aí um pouquinho de trabalho de convencimento, né? Então, eu acho que o primeiro ponto para esse profissional de RH é colocar o tema na agenda da alta liderança das empresas. Nós tivemos uma pesquisa com profissionais C-Level há um tempo atrás, alguns meses atrás, que perguntava justamente o que estava como prioridade nas suas agendas. E só 9,5% dos respondentes, CEOs, tinham o tema de retenção na agenda como uma prioridade, sendo que mais de 50% respondiam a questão de alavancagem financeira, receita, crescimento da organização. Então, só que para você fazer isso, você precisa das pessoas. E as pessoas precisariam estar ali no centro de tudo. O RH é a pessoa que vai conseguir colocar esse tema no centro de tudo. E a primeira ação que eu acho que o RH deveria fazer é justamente uma pesquisa interna para entender quais são as satisfações e insatisfações dos seus colaboradores com a sua respectiva empresa. E, a partir disso, também fazer pesquisas individuais com as pessoas para entender o que move cada um. Se o que move uma pessoa é a remuneração, o outro vai ser a oportunidade de carreira internacional, outra oportunidade de novos aprendizados, de estudos, de job rotations. Sabendo, a liderança direta de cada uma dessas pessoas consegue fazer planos de ação que engajem mais essas pessoas baseada nos seus próprios aspectos motivacionais. Então, fazer uma pesquisa ampla, como estamos, quais são os pontos bons e ruins, fazer uma pesquisa individual com cada um, muito bem formatada para entender os fatores motivacionais, e treinar essa liderança para que essa liderança saiba puxar essas informações dos seus respectivos liderados e possa ter ferramentas e processos internos para agir nesses temas, para que as pessoas se sintam ouvidas e, consequentemente, mais engajadas. Quais as melhores práticas das empresas que têm mais sucesso nessa retenção de talentos? Uma coisa muito interessante que eu vejo que as empresas que têm um alto índice de engajamento fazem é trazer um follow-up e um feedback para as pessoas que responderam à pesquisa. A pessoa saber o que deu de resultado na pesquisa e o que a empresa de fato está fazendo com aquilo. Então, fazer pequenos comitês para ouvir as pessoas, para trazer as devolutivas das ações que estão sendo tomadas, fazer essa pesquisa com menos tempo entre uma e outra, são aspectos interessantes. E eu vejo também, além disso, uma série de outras coisas. Por exemplo, se um dos fatores principais que aparecem ali numa pesquisa de insatisfação são os benefícios, tá? Vamos entender das pessoas o que são os benefícios que eles valorizam. Será que a gente está desconectado como empresa do que são os anseios daquelas pessoas? Pode ser que seja uma falta de um investimento em um curso, que a pessoa não se sinta mais aprendendo. Então, será que é tão difícil assim a empresa fazer vínculos com uma instituição de ensino para ter bolsas ou descontos, ou ajudar patrocinando quando aquilo ajudar na função do dia a dia daquela pessoa? Então, a partir da pesquisa, você consegue agir. Se for, por exemplo, uma falta de clareza na comunicação dos líderes para com os seus liderados, vamos treinar esses líderes, vamos entender como é que eles estão se comunicando com as equipes. Enfim, as ações vão ser individuais para cada empresa, a receita que serve para uma não serve para outra, mas as empresas que têm um melhor índice de engajamento e uma melhor prática desse tema são as empresas que ouvem as pessoas e que deixam com que essas pessoas saibam quais são as ações que estão sendo feitas. Você tocou na questão dos benefícios, né? Essa nova onda de benefícios flexíveis, você vê como positivo, então, para o engajamento? Eu vejo, porque justamente assim como qual é o meu propósito na empresa
pode ser diferente do seu, o que eu valorizo de benefícios certamente também pode ser diferente do que você valoriza ou do que o outro valoriza. Então, a partir do momento que você tem uma cartilha com opções de benefícios flexíveis, você consegue agradar mais. Um exemplo clássico, eu faço posições, por exemplo, de liderança, que até então tinha lá o benefício do carro, veículo corporativo para o gerente, para o diretor. Mas com o passar do tempo, com as novas gerações vindo, e até as gerações mais antigas vendo todas essas dinâmicas de alternativas de mobilidade, muita gente fala, mas eu não quero ter um carro, eu nem tenho garagem no meu prédio, prefiro ter um vale, um allowance, um vale mensal, para eu pagar Uber, táxi, para eu ter uma bicicleta, eu moro perto, eu quero ir de bicicleta. Então, o carro às vezes era uma coisa onerosa para a empresa, e que nem todo mundo estava valorizando. Você ter a possibilidade de quem quer carro pegar o carro e o outro que quer o allowance em dinheiro, pegar esse dinheiro para usar um Uber ou ir de bicicleta, faz com que as pessoas fiquem motivadas. E quanto mais flexíveis, melhor. Por exemplo, eu tenho filhos. Se a empresa oferecer um vale babá, um auxílio escola, para o outro que não tem filhos, esse auxílio ser para ele próprio estudar um idioma, é muito mais interessante e você consegue agradar uma população maior de pessoas. Então, sim, esse cardápio de benefícios é extremamente bem visto. E hoje em dia tem coisas muito interessantes. Tem empresas entrando com auxílio para pagar a viagem para o colaborador, para ele sair de férias. Tem de tudo. Então, assim, o céu é o limite nesse aspecto. E quanto mais inovadoras as empresas estão se mostrando nesse tema de benefícios flexíveis, mais você ouve as pessoas, os colaboradores, entusiasmados contando a respeito. Então, é um tema que certamente ajuda no engajamento. Oi, Isis, a gente está falando bastante do que as empresas podem fazer para o engajamento, para a retenção de talentos, mas também não tem uma parte das pessoas, assim, do que elas podem agir no seu dia a dia para se tornarem mais engajadas? Não, certamente. O engajamento individual, assim como o plano de carreira individual ou aonde cada um quer chegar, não pode ser 100% responsabilidade da empresa. E tem um pouco a ver com o que nós falamos no início. Se eu não estou bem em casa, pode ser que eu traga essa insatisfação para a empresa, e nem tudo é culpa da empresa. Precisa haver uma ponderação da pessoa, se ela está bem, como que está o índice de autoconhecimento dela própria, o que está motivando ela, o que está incomodando ela, tem realmente a ver com o trabalho, não tem. E o quanto mais a empresa estimular com que as pessoas pensem sobre os seus próprios propósitos individuais e o que motiva cada um, aonde aquela pessoa quer chegar, essa pessoa consegue também fazer essa separação de até aqui é responsabilidade da empresa, daqui para cá sou eu que tenho que cuidar. Se eu não fizer a minha parte, não tem como a empresa me promover ou a empresa me dar um aumento salarial, ou por exemplo, se eu não falo um outro idioma, como é que eu quero que a empresa me mande para o exterior para uma jornada de expatriação? Então, tem uma parte que tem a ver com o próprio colaborador. Nem tudo está na conta da empresa, mas essa clareza do que é parte da empresa e do que é parte do colaborador nessa jornada individual, é importante que a empresa ajude a pessoa a pensar sobre isso. Porque às vezes no dia a dia, corrido, as pessoas entram num modo automático e não pensam. E qualquer situação ali de desconforto, a culpa é do empregador. Aí essa pessoa pede demissão ali daquele empregador, vai para outro e o ciclo se repete. Às vezes a insatisfação continua ali. Então, tem uma parte que sim, é individual da própria pessoa, a responsabilidade. Como convencer o CEO da empresa da importância dessas ações assim, de engajamento para que ele dê suporte ao RH nessas práticas? Como que você vê isso? Eu vejo que precisa ser feita uma conversa franca, objetiva, transparente com o CEO dos problemas que a empresa tem aos olhos dos colaboradores e o quanto isso pode estar impactando na entrega de resultado desses colaboradores. Se depende do perfil do CEO. Se for um CEO mais numérico, trazer dados, fatos, pode ajudá-lo a enxergar que se ele atuar no cerne do problema da insatisfação, o resultado melhora.
Se for um CEO, mais pessoas, trazer os relatos das pessoas, trazer os testemunhos, fazer grupos de discussões para ele ouvir o que as pessoas estão trazendo, ou pesquisas com campos abertos, que as pessoas escrevem abertamente e anonimamente para que ele leia, pode sensibilizar esse CEO também. Mas eu entendo que o RH, nessa conexão dessas duas pontas, precisa trazer clareza de dados que o CEO enxergue que aquilo vale a pena. E esse CEO precisa, sim, enxergar o tema pessoas como um tema relevante para a sua organização. As empresas que têm esse tema pessoas no centro de tudo e que estão preocupadas, inclusive, com o grau de encantamento interno, o customer experience que a gente faz para fora, olhando para os seus próprios colaboradores, medem resultados melhores. Então, podem ser feitos, inclusive, benchmarks, de falar, olha, empresas que fizeram essas ações aqui melhoraram o resultado em X% em tanto tempo. Dados e fatos para que esse CEO possa tomar decisão tendo um engajamento maior do que está por trás dessas decisões. E nem sempre são decisões que vão impactar um investimento da empresa. Tem coisas simples que dá para fazer que você aumenta o engajamento das pessoas. Isis, eu queria te agradecer demais aí pela tua presença, pelo teu conhecimento bem profundo nesse tema, que é a retenção de talentos, hoje tão importante para todas as organizações. Muito obrigado mesmo. E agradeço também a Alexandre e a toda a equipe da Você RH. É um prazer estar aqui com vocês, colaborando com esse tema. Muito legal. Obrigada. Este episódio foi um oferecimento de Bis e Visa. Eu te convido a conferir as nossas outras entrevistas nos canais de Spotify e YouTube da Você RH. Muito obrigado.